O homem de direita é aquele que se preocupa, acima de tudo, em salvaguardar a tradição. O homem de esquerda, ao contrário, é aquele que pretende, acima de qualquer coisa, libertar seus semelhantes das cadeias a eles impostas pelos privilégios de raça, casta, classe e etc. Norberto Bobbio. Bom, eu gostaria de trazer alguns comentários que podem servir aí para elaboração de ideias e pensamentos sobre o mecanismo de esquerda e direita, né, nesse espectro político-econômico, porque eu me proponho a acreditar que não existe de fato em nenhum dos dois lados uma movimentação de querer aniquilar o outro lado, o lado adversário. Eu acredito que a adesão de direita ou esquerda, de conservador e progressista, estão formuladas de acordo com as experiências de vida do sujeito. E claro, a leitura ela tem um poder sim de transformar, de tirar um de um lado e colocar de outro. Mas esse não é o ponto do que eu quero tratar aqui hoje. Então vamos lá, vamos andar de mão dadas na beira da demência. Então eu queria fazer da seguinte forma, dividir em dois momentos. No primeiro eu vou tentar fazer uma elaboração do nosso imaginário para criar exemplos e uma perspectiva um pouco mais prática. E no segundo a gente trabalha mais alguns pontos conceituais, só para frisar aí a ideia de trazer questionamentos. Então por isso se torna importantíssimo você assistir o vídeo inteiro para poder construir a sua crítica. Então assim, alguém que não teve muitas condições de uma vida fluida, fácil, ela vai crescer estruturalmente com elaborações mais coletivas. Já do outro lado, a gente vê condições mais favoráveis para o viver, onde o espaço do outro não existe tão facilmente, porque aquele que não teve a escassez, que não é castrado por uma realidade diminuidora, ele vai ter essa sensação de que sua realidade é suficiente, que não é preciso pensar no outro, porque o outro não existe, o que existe é a minha vontade. Vai reinar então a condição de eu posso, eu quero, eu faço, eu tenho. Então, de um lado, vai existir alguém com a narrativa de que fala sobre para eu poder, eu preciso ver se alguém pode também e se alguém quer que eu faça isso, que se relaciona com as dificuldades do outro da mesma maneira das minhas. Nesse lado, é preciso saber a importância do outro, de que o outro é relevante porque os sentimentos dele são próximos aos meus. Já do outro, a gente tem uma condição de costume, de um condicionamento que deseja, que tem, que passa a viver a vida sem um filtro de relação, de impedimentos, de barreiras. E aí, se eu não percebo o outro, consequentemente, eu não percebo suas emoções, seus sofrimentos. Eu não consigo perceber suas necessidades como necessidades de fato. Agora aí, então, justamente existem pessoas que têm uma dificuldade, um sofrimento real, mas que se relaciona com a dificuldade de escolher a cor do Camaro que o pai vai dar no aniversário. E isso em detrimento de um sofrimento que se relaciona com a dificuldade de ter possibilidades e variedades de alimento, de comida, do básico. Portanto, aí a gente parte para o repertório de disponibilidade dos políticos, existindo então aqueles ligados um pouco mais a uma espécie de liberdade, que conserva os costumes, costumes esses que serviram justamente para lhe favorecer e que vão entender justamente a realidade como um mecanismo de obtenção de benefícios próprios. Então, o lucro aqui é a lei máxima, é um processo que vai dar continuidade àquela minha condição desejante, que quando eu necessitava de algo, não havia tantos empecilhos, tantas barreiras assim. Então, o querer, enfim, encontra o poder. E isso compactua instintivamente com a necessidade de benefício próprio. Daí, então, vão existir aqueles que vão levar para a política fundamentos e a lembranças de experiências que não são exclusivamente as suas. E essas pessoas vão estar ligadas ao espectro esquerdo da história. É preciso saber a importância do outro. Então, assim, para sentar, discutir, debater sobre aspectos diametrais dos problemas políticos, tenha em mente a influência da vida daquele político. A sua vida, as suas experiências vão promover suas elaborações de um mundo correto, de um mundo puro, de um mundo que tem o direito e o dever de tomar a sua verdade como universal
e que por isso ela precisa o tempo todo estar provando que quem pensa contrário a ela está do lado errado da história. Lembre-se que pode existir um divisor de águas na vida daquele que reflete sobre a vida que não teve a mesma realidade da dele. E aqui, tanto eu preciso como quero fazer menção àqueles que conseguem, diante de sua realidade, sair de seu espectro e pensar e procurar entender aqueles que são formados em outra realidade que é diferente da deles. Então, assim, é preciso entender que todos servem a um Senhor. Portanto, é extremamente necessário procurar perceber qual é o elemento que está sendo favorecido, qual é o sistema que está sendo favorecido pelos discursos daquele que fala. Pois a liberdade é paradoxalmente atravessada pelo desejo daquilo que eu acredito ser tão divino quanto aquele que pensa contrário de mim deve ser demoníaco. Então é importante ter em mente a necessidade de discordar de tudo que parece estranho à sua realidade e, ao mesmo tempo, questionar tudo aquilo que você acredita ser seu. Pois bem, então o grande ponto-chave dessa discussão é a questão de igualdade e desigualdade. A direita se relaciona com a desigualdade de forma diferente. Ela considera a desigualdade não só eliminável, como também útil num nível que promove a incessante luta pelo melhoramento da sociedade. O igualitarismo é a característica da esquerda por vir de uma dedução sobre a remoção daquilo que se considera desde a antiguidade um dos maiores obstáculos à igualdade entre os homens, que é a propriedade privada. Aqui também é válido lembrar sobre quando o Rousseau se questiona sobre a origem da desigualdade do homem. É onde ele vai evidenciar a frase "isto é meu". Então, historicamente, todo o movimento da esquerda vai no viés de um movimento contrário à propriedade individual, indo na construção de sociedades ideais, utópicas, que partem da condição igualitária. Elas descrevem e prescrevem uma sociedade coletivista. A luta pela diminuição do valor da propriedade individual sempre foi uma luta pela igualdade para a esquerda, como uma remoção dos obstáculos para a realização de uma sociedade de iguais. Agora, essa discussão entre ricos e pobres, introduzida e continuada pela persistência do direito considerado inalienável à propriedade individual, também está imbricada com o reconhecimento de outras discriminações entre homens e mulheres, trabalho manual e intelectual, povos superiores e inferiores. Mas é aqui que a gente se esbarra com o problema de trabalhar com questões ideal, utópicas. É importante lembrar dos conceitos. A utopia é um lugar que não existe. Até o Platão já falava da república ideal que não estava destinada a existir. Em contrapartida, o comunismo histórico faliu, mas o desafio lançado por ele ainda permanece intacto, visto que a crise do sistema soviético não foi o fim da esquerda, mas de uma esquerda historicamente muito bem delimitada. É preciso reconhecer os processos históricos de sobreposição de conceitos substitutivos. Um sistema ele vem moldado para substituir outro. As suas referências são justamente as lacunas deixadas pelo sistema anterior. E claro que isso não impede desse novo sistema de ter falhas igualmente sérias. Trata-se de um processo contínuo das sociedades. Uma outra questão que exemplifica muito bem os embasamentos da direita e esquerda é a questão do aborto. De grosso modo, o posicionamento diante dessa problemática vai ter como guia uma perspectiva de mundo que te encaminhará para um lado ou para outro. Então, assim, reduzir direita e esquerda a uma mera expressão de pensamento ideológico é simplificar demais as coisas. Esquerda e direita indicam programas opostos com relação a vários problemas que a solução pertence à política. Não só é simplesmente uma diferença de ideias, mas se trata de questões de valores que direcionarão uma sociedade. Um último ponto que eu queria trazer é justamente a questão econômica, que claramente é um ponto crucial para entender esses posicionamentos. Mas no seguinte ponto que se torna interessante quando a gente pensa que a direita se aproxima mais de questões mais reais, mais concretas, mais próximas da sua realidade, enquanto a esquerda vai se colocar de maneira idealista, sonhadora, que, entre aspas, arriscaria mais. Mas por que isso? Porque a direita critica os sonhos da esquerda, os delírios utópicos, dizendo que é preciso caminhar em um mundo mais real e funcional. Mas esse real é funcional para quem? Mas será que essa funcionalidade que a direita prega de uma liberdade econômica
ela foge, ela sai da bolha dos grandes empresários, que historicamente sai muito na frente na construção de capital. Essa é a base que critica as ideias daqueles que sonham com uma sociedade mais justa. A escravidão serviu para tornar viva duas máximas. No negro, a máxima da sobrevivência. No branco europeu, juntar e multiplicar o seu capital. Por fim, eu gostaria que você pensasse sobre esses pontos que humildemente eu trouxe aqui. Se trata de se posicionar diante alguns níveis de funcionamentos. A gente está falando de lados que se intercalam entre horizontalidade, verticalidade, tradicionalismo e abertura para o novo, para a descontinuidade. E no final das contas, a gente está falando de dar continuidade ou não ao modo de funcionamento de uma sociedade. E qual negro, qual mulher, qual pobre, qual favelado, qual nordestino quer dar continuidade ao que vem acontecendo no Brasil há 500 anos? Pois bem, então a ideia era mais ou menos essa, trazer alguns questionamentos, né, alguns pontos que fazem a gente pensar sobre essas classificações que são tão antigas, né, e que a gente às vezes se perde nessas discussões de internet hoje em dia. Então, da mesma maneira que é importante discutir essas questões, porque afinal se trata de política, e a política de maneira ou outra, ela rege a nossa vida, ela rege a sociedade em que vivemos. Então, recomendaria nessa discussão um certo retorno aos clássicos. Então, poderíamos começar com a Utopia, de Thomas More, e indo visitar ali a República do nosso tio Platão. E, acima de tudo, recomendo esse livro Direita e Esquerda, do italiano Norberto Bobbio. Então eu agradeço se você ficou até aqui. Sou só um cara que acredita na troca de ideias e principalmente na troca de ideias de bolhas diferentes. Então se inscreve no canal, manda esse vídeo para algum colega e comenta aqui o que você achou. E até a próxima.